Oi, eu sou o Felipe e eu sei que eu falo muito isso por aqui, mas calma, esse aqui ainda não é um vídeo sobre liberdade de expressão mesmo. Eu ainda quero entrar nesse debate filosófico que infelizmente foi muito poluído na internet. Hoje eu quero falar sobre um uso bem estranho dessa ideia, que é defender as ideias de um certo bigodudo. Esse bigodudo tava pensando o quê? Hoje você vai conhecer um dos casos mais estranhos da história dos Estados Unidos que envolvem sua primeira emenda constitucional, quando o governo teve que decidir se um gato tinha liberdade de expressão. Então, é pela Constituição que a gente tem que começar. Em 1781, os conflitos já tinham cessado por causa dos Estados Unidos, ainda colônias, claro, na Batalha de Yorktown. Mas quando a Guerra da Independência Americana acabou mesmo, que terminou com a assinatura do Tratado de Paris em 1783, as 13 colônias buscaram estabelecer um novo sistema de governança que garantisse a sua independência. Operando sob os artigos da Confederação, uma autoridade central ainda fraca, ficou evidente que um governo mais forte era necessário para enfrentar os desafios da nação que se desenhava. Era hora de as colônias terem leis unificadas. Em maio de 1787, delegados de 12 estados se reuniram na Filadélfia para a Convenção Constitucional. Seu objetivo era projetar uma nova estrutura que criaria um governo central mais forte, preservando os direitos individuais e a soberania do Estado. Ao longo de vários meses, os delegados se envolveram em debates e negociações acaloradas, buscando compromissos para conciliar os diversos interesses de cada um dos estados. Tiveram várias propostas de constituição, como o Plano da Virgínia, que propunha que um estado central tivesse poder de veto sobre as leis estaduais, e o Plano de Nova Jersey, que garantia que os estados poderiam eventualmente se tornarem países independentes. Propuseram várias abordagens diferentes para a representação na legislatura, mas o resultado final foi o Grande Compromisso de Connecticut, que estabeleceu uma legislatura com um equilíbrio de representação e que pegou um pouquinho da sugestão de cada um. Esse acordo informal era basicamente arrumar a casa para virar um estado de verdade. Muitas figuras que viriam a se tornar extremamente famosas participaram da elaboração da Constituição, incluindo Benjamin Franklin, Alexander Hamilton e George Washington, com o advogado James Madison sendo considerado o pai da Constituição americana. Em 17 de setembro de 1787, os delegados assinaram a Constituição, embora ela ainda exigisse a ratificação de pelo menos 9 estados para entrar em rigor. O que aconteceu em 1788. Só que não demorou muito para o pessoal perceber que esse documento de apenas 7 artigos precisaria de algumas adições. Principalmente algumas que falassem menos sobre o todo e um pouco mais sobre os direitos e liberdades individuais. Foi em 1791 que ratificaram a primeira emenda. É por isso que se chama emenda, porque colaram no documento depois. Ela proíbe o Congresso de estabelecer ou favorecer qualquer religião, garante a liberdade da imprensa, protege o direito de se reunir pacificamente, concede o direito de criticar o governo e garante a tal da liberdade de expressão. As origens da Declaração de Direitos, o documento que propôs as emendas, e o sentimento antifederalista que a inspirou são cruciais para entender por que essa primeira emenda foi confabulada desse jeito. Porque, como você deve ter percebido, demorou cerca de 1 ano da criação da Constituição para ela passar a valer de verdade. Após a conclusão da Constituição, em 1787, ela foi enviada aos estados para revisão. Enquanto alguns estados ratificaram rapidamente, outros se envolveram em debates acalorados. A maioria dos estados finalmente ratificou a Constituição, mas anexou sugestões de emendas para proteger as liberdades individuais. Essas emendas foram apoiadas por um grupo conhecido como os antifederalistas, que tinham várias preocupações sobre a Constituição. Era a galera que até queria o fortalecimento de um estado através da criação dos Estados Unidos, mas se preocupavam com a ideia de caírem em um Império Britânico parte 2. Eles acreditavam que o Congresso estadunidense era muito pequeno e influenciado pelas elites, tornando menos confiável do que as legislaturas locais. A primeira emenda, com suas proteções para religião, discurso, imprensa, assembleia e petição, tudo misturado desse jeito mesmo, foi elaborada para salvaguardar os direitos das maiorias populares contra um Congresso que não representava o povo. Ao longo dos anos, a primeira emenda foi posta à prova por meio de uma série de decisões judiciais expandindo consideravelmente os direitos de expressão, forçando a sociedade estadunidense a discutir o que realmente significa liberdade de expressão. Quem pode falar o quê e quando? Um dos casos mais absurdos sobre isso envolve um gatinho que fala.
É maio de 1981 e Carl e Elaine Miles decidem ir às ruas de Augusta, na Geórgia, com seu extraordinário companheiro felino, Black. Só que Black não era um gato comum com um miado comum. Não, esse felino tinha algumas habilidades linguísticas. Black encantava os transeuntes e derretia corações em troca de algumas moedinhas da multidão, com frases como "eu te amo" ou "eu quero a minha mamãe", que pode até parecer uma coisa bizarra, mas em inglês seria algo mais ou menos assim. Panda, say I love you. Mama. 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 Mas a peculiar performance de rua do casal chamou a atenção das autoridades locais. A polícia avisou Carl e Elaine que se não obtivessem uma licença comercial de $50, poderiam ser presos. Diante da perspectiva de trocar os talentos encantadores de seu gato por uma cela fria, os Miles decidiram concordar e compraram a licença necessária para continuar performando o seu show. No entanto, eles não estavam dispostos a deixar o assunto morrer por aí. Eles tinham assistido todos os vídeos do Daniel Frag e pelo menos uns 10 cortes do Monark. Já começou! Mas a gente precisa voltar um pouco, porque na verdade a história do Black, o gato falante, começou por acaso em uma pensão na Carolina do Sul, quando uma garota ofereceu a Carl Miles um gatinho preto. Inicialmente recusando a oferta, Carl disse que ouviu uma voz instruindo-o a pegar o gatinho preto. Assim, a família Miles adotou o gatinho e o batizaram de Black. Foi só quando Black completou 5 meses que Carl começou a notar a notável habilidade de seu companheiro felino de imitar a fala humana. Determinado a nutrir o talento único de Black, Carl embarcou em um regime rigoroso de treino linguístico, assim por dizer, gravando e reproduzindo sons para o gato imitar. Com o tempo, as habilidades vocais de Black floresceram, culminando com ele sendo capaz de falar de forma clara e inteligível. Supostamente. Com as habilidades extraordinárias de Black, era inevitável que seus talentos chamassem a atenção. Black rapidamente ganhou destaque por meio de aparições pagas em programas de rádio e televisão como popular Isso é Incrível. O fascínio do público pelo gato falante levou a acordos lucrativos com agentes do entretenimento na Carolina do Sul, Carolina do Norte e Geórgia. O carisma de Black e a capacidade de se conectar com as pessoas fizeram dele uma figura amada. Até mesmo um juiz distrital relatou um encontro em que Black ronronou um I love you quando eles se cruzaram na rua. No entanto, a ascensão de Black à fama teve seus desafios. Quando a família Miles se mudou temporariamente para Augusta, na Geórgia, eles contaram com as contribuições dadas pelos transeuntes que estavam ansiosos para ouvir Black falar. Infelizmente, a exibição dos talentos de Black gerou reclamações de algumas pessoas que desaprovavam o espetáculo. Consequentemente, a polícia de Augusta insistiu que os Miles obtivessem uma licença comercial ou enfrentariam uma possível prisão. Relutantemente, Carl e Elaine Miles concordaram e pagaram os $50 pela licença, mas estavam determinados a contestar a constitucionalidade da portaria de licença comercial de Augusta. Em sua ação movida no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito do Sul da Geórgia, os Miles afirmaram que a tal licença era inaplicável à sua situação ou, alternativamente, nula devido à imprecisão e amplitude. Ou seja, as regras da licença não explicavam bem quem deveria ser cobrado e quais eram os limites das ocupações. Eles argumentaram que a falha do decreto em mencionar explicitamente os animais falantes nas atividades comerciais o tornava ambíguo e negava a eles a capacidade de exercer os seus direitos livremente. O argumento deles se baseava na interpretação de que a cláusula abrangente do Estatuto da Cidade, autorizando licenças para qualquer ocupação, comércio ou negócio, não abrangia a sua exibição exclusiva de gatos que falam. No processo, eles alegavam que o suposto comércio era, na verdade, apenas a liberdade de expressão do gato. Já começou! Impedir ou cobrar para permitir que o gato falasse seria uma violação direta da primeira emenda. Eu aposto que George Washington não previu essa. Mas antes, uma rápida palavra dos nossos patrocinadores, que no caso sou eu mesmo. Sim, eu escrevi um livro. Ele se chama 3 Pesadelos. Nele, nós vamos discutir alguns dilemas morais através da ficção. 3 histórias assustadoras sobre as piores torturas que um ser humano pode aguentar. Uma menina que acorda presa dentro de um caixão a 7 palmos e um rapaz perseguido por um stalker louco. Se você quiser ler, pode encontrar o link no primeiro comentário fixado. Depois de ler, deixa lá sua avaliação e recomenda para aquele seu amigo que adora uma boa história de terror. Ajuda muito a carreira desse jovem escritor carioca. Agora sim, de volta ao vídeo.
O Tribunal Distrital deu um resultado desfavorável contra o pobre gato em 1982. A decisão do tribunal focou na interpretação dos termos ocupação e negócio. Apesar de apresentar várias definições para apoiar o seu argumento, o juiz concluiu que uma ocupação ou negócio envolvia trabalhos ou atividades que constantemente ocupavam o tempo e a atenção de alguém com a intenção de gerar lucro ou sustento. Apesar da ausência de uma definição precisa na portaria da cidade, o juiz aplicou a definição comumente aceita, levando à determinação de que a exibição financeiramente recompensadora de um gato que fala se enquadrava no escopo dessa definição. Ou seja, seu gato pode falar, contanto que ele não ganhe dinheiro com isso. E você, muito menos. Mas os Miles não desistiram fácil, eles continuaram a sua busca legal, apelando da decisão do Tribunal Distrital. Seu caso acabou chegando ao Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o 11º Circuito em 1983, onde 3 juízes realizaram uma revisão meticulosa do assunto. A decisão do painel rejeitou veementemente qualquer alegação de que o direito de Black à liberdade de expressão havia sido violado. Eles argumentaram que Black, apesar de possuir a notável capacidade de se comunicar, não se qualificava como uma pessoa perante a lei e, portanto, não era protegido pela Declaração de Direitos. Além disso, mesmo que Black fosse considerado detentor de direito à liberdade de expressão, o painel não viu necessidade de os apelantes fazerem valer seus direitos em seu nome. Eles apontaram que Black, com suas habilidades únicas, era mais do que capaz de se expressar e defender os seus próprios interesses. Sim, os juízes meteram um "se o gato acha que está sendo censurado, manda ele abrir o processo". Por fim, o Tribunal de Apelações confirmou a decisão do Tribunal Distrital, sustentando a constitucionalidade da Portaria de Licença Comercial de Augusta e negando as reivindicações dos Miles. O tribunal determinou que as palestras de Black constituíam um empreendimento comercial sim, visando o enriquecimento pecuniário, enquadrando-se, portanto, no escopo das disposições da portaria. Rejeitando o argumento de que o decreto era vago ou amplo demais, o tribunal afirmou que o termo negócio tinha um significado de senso comum que os Miles conheciam bem quando se engajavam em suas atividades de exibição. Mas os juízes não estavam loucos não, porque o mais safado de toda essa história é realmente o gato. Karen McComb, ecologista comportamental da Universidade de Sussex, no Reino Unido, e principal autora de um artigo publicado recentemente na Current Biology, mergulhou no reino dessa peculiar mistura de miados. Ao combinar o choro natural de alta frequência de seu gato com um ronronar de baixa frequência mais agradável, ela descobriu que o som é meticulosamente modulado para mexer com seu corpo. Karen e sua equipe queriam entender como os gatos usam esse ronronar para manipular os seus donos. Eles realizaram alguns experimentos onde registraram um ronronar de 10 gatos, alguns quando os gatos pediam comida e outros em outras situações. Em seguida, eles fizeram 50 pessoas ouvirem esses ronronados gravados no mesmo volume. As pessoas julgaram os ronronados com choro embutido como mais urgentes e menos agradáveis, em comparação com os ronronados normais. Quando os pesquisadores tocaram os miados com choro removido, as pessoas o perceberam como menos urgente. McComb sugere que os gatos podem estar tirando proveito da resposta natural dos humanos ao choro de um bebê. Então, quando querem algo com urgência, geralmente comida, eles simulam o choro de um bebê no meio do miado justamente para causar incômodo. Um estudo da Universidade de Toronto em 2016 revelou que o choro de um bebê afeta a maneira como os adultos pensam e tomam decisões. Os pesquisadores descobriram que quando os adultos ouviam clipes de áudio de um bebê chorando, isso reduzia sua atenção às tarefas cognitivas e desencadeava um maior conflito na tomada de decisões em comparação com o riso de um bebê, por exemplo. Ao ouvir o choro de um bebê, ocorre uma descarga de ocitocina, hormônio responsável pelas contrações musculares durante o parto e pela ejeção do leite. Mas em termos mais gerais, é um hormônio que regula sentimentos de amor e as interações sociais. Isso sugere que o choro de um bebê pode ativar o controle cognitivo dos pais, fazendo com que eles respondam de forma eficaz às necessidades de seus filhos enquanto lidam com outras demandas em suas vidas diárias. A mãe dá leite e o pai interage. Como os bebês, os gatos domésticos dependem inteiramente de nós para cuidar deles. Então, eles prestam muita atenção em como respondemos aos seus sinais. Se mudar o tom de um miado ou fazer certos comportamentos faz eles conseguirem o que querem, eles vão continuar fazendo isso. Quem sabe o processo do Black deveria ter vindo com uma gravação dele ronronando? Talvez ele tivesse mais chance. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui!